Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. Entendendo a salvação da mente. Entendendo a salvação da mente. Nosso versículo inicial se encontra em primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Antes de nós lermos, vamos dirigir rapidamente aos irmãos que estão pela gravação. Você que está assistindo aí o vídeo gravado posteriormente, eu convido você a se inscrever em nosso canal, marcar o sininho, é fundamental isso. Você se inscrever, marcar o sininho para você receber as notificações, tá? Aqui embaixo do nosso vídeo você encontra diversos links importantes. Você tem livros gratuitos, você pode ler gratuitamente os nossos livros. Você encontra também o link dos nossos estudos em áudio, no Spotify, no Google Podcasts, na iTunes. Tem em várias plataformas de áudio. O nosso link está aqui embaixo também para você ouvir os nossos estudos. Então tem livros, estudos. Aproveite esses links aí em nome do Senhor Jesus para você estar sempre em contato com a mensagem da graça. Tá? E eu quero te fazer um convite também, se você sentir o desejo, se você gosta do nosso trabalho e sente o desejo de apoiá-lo, aqui embaixo do vídeo tem um link, seja um semeador. Semeie, que você vai colher e vai nos ajudar a continuar o nosso trabalho em nome do Senhor Jesus. Tá? E de antemão, fica a nossa gratidão pelo seu apoio voluntário. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, hoje nós vamos mais uma vez falar de salvação. E vamos falar mais uma vez da salvação manifestada em termos de mente, da mente do povo. E a minha proposta com esse estudo de hoje é trazer luz a um ponto desse entendimento acerca da salvação da mente, que tem sido encarado com uma certa confusão. E por que eu digo isso? Porque nós temos recebido, principalmente dos irmãos mais novos, né, que estão chegando agora na graça, etc., nós temos recebido muitos e-mails com dúvidas muito parecidas em relação à salvação manifestada na alma, no caso, na mente do eleito. Há uma confusão, salvação da alma, o que significa exatamente isso, e a gente defende em graça que a salvação da mente, e a gente usa muito o termo alma também, eu já vou explicar essa relação, tá? Então a gente fala salvação da mente, acontece quando o verdadeiro evangelho chega em nosso entendimento. Né? Quando o evangelho chega em nossa mente, a palavra diz que a fé vem por ouvir. Não é o que o apóstolo Paulo fala? E a fé vem. Quando você vai no grego, eu já expliquei isso algumas vezes, eu vou relembrar hoje. Quando a gente vai lá no grego, na palavra em grego, a palavra vem, em algumas versões em português, traduz essa palavra como é, né? Do verbo ser. Né? Então, a fé é. Mas, na verdade, a tradução que mais acontece é vem. Porque é uma tradução até que se aproxima mais do grego mesmo. Por quê? Porque a palavra no grego é algo que realmente vem de dentro para fora. É interessante isso, né? É algo que vem, que está submerso e vem à tona. Esse é o sentido do vir. A fé vem, ou seja, a fé está dentro e vem para fora. Está submersa e emerge, vem para cima. Você entende o sentido? Por que Paulo falou isso? Porque a fé, ela é um dom de Deus, certo? Como um dom de Deus, ela habita no Filho de Deus. Então, todos os filhos da salvação, eles têm esse dom da fé dentro deles. Não importa em qual religião ele esteja, até mesmo se ele é um ateu. Às vezes ele está com a mente enganada, né? E a religião colocou tanta abobrinha na mente dele que ele acabou se dizendo ateu. Isso pode acontecer. Existem muitas pessoas que eram ateus
eram ateias no caso, né? E deixaram de ser. Isso acontece. Porque a fé está lá dentro. E a fé vem. Mas o que traz a fé à tona? É do nada? Ela está lá no espírito, ela vem para a mente do nada. Não, não é do nada. É por ouvir. Então Paulo fala, a fé vem de dentro para fora, ou seja, ela sai do espírito e se manifesta na mente por ouvir. Tá? Então, o que a gente defende? A salvação da mente acontece quando? Quando o eleito ouve o evangelho, né? A fé vem e esse evangelho é revelado em sua mente. Nós entendemos que a mente foi liberta, foi salva. A gente já vai entrar com mais detalhes nisso. Eu estou dando uma introdução só para você entender o ponto. Então, nós em graça defendemos isto, que os eleitos de Deus, todos os filhos da salvação, eles já estão salvos. Por que eu digo isso? Porque a salvação foi concretizada. Lá na cruz, o Senhor morreu para reconciliar o seu povo. A reconciliação foi feita lá na cruz. Aí o Senhor ressuscitou. Foi o segundo ato do plano de salvação de Deus. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, como Paulo fala, né? Se Jesus ressuscitou, aliás, se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. É inútil. É isso que Paulo fala. Olha, se não há ressurreição, se Jesus não ressuscitou, logo a nossa fé é inútil. Então, o Senhor morreu. Nós entendemos que a salvação ela teve 3 atos. Começou na cruz, onde houve a reconciliação, o fim do pecado, né? O fim da lei, o Senhor cumpriu toda a lei na cruz. Depois, o segundo ato, ele ressuscitou. E aí Paulo fala que ele ressuscitou para a nossa justificação. E depois o terceiro ato foi na parousia do Senhor, no ano 70. Nós estamos estudando escatologia consumada. Tá? Você que está assistindo ao vivo, ou você que está assistindo a gravação do estudo na semana que o vídeo foi postado, nós estamos no estudo número 9. Para você entender, amado, essa questão de salvação, de parousia, de escatologia e da graça no geral, você tem que entender esse assunto. Tá? Então eu te convido a você acessar o nosso canal, nossa playlist de escatologia consumada e assistir desde o primeiro estudo. Atualmente estamos com 9. Dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo gravado, a gente pode até estar, e certamente estaremos com mais estudos. Mas para quem está ao vivo, estamos no estudo número 9. Né? Então nós defendemos que todos os eleitos foram salvos. A salvação foi concretizada. Na cruz, vou repetir, na cruz o Senhor morreu, então ele pôs fim à lei ao cumpri-la, ele destruiu o pecado, aniquilou o velho homem. Olha o que ele fez na cruz. Tremendo, né? E aí ele ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, a morte dele seria inútil. E a nossa fé também. Então ele ressuscitou. E no terceiro ato, para concluir a salvação, ele veio na sua parousia. E ele ressuscitou o seu povo. Tirou das mãos da morte. Isso é uma das coisas que nós estamos estudando com profundidade lá no assunto de escatologia. Então ele resgatou o povo da morte. Então a morte acabou. Ah, mas Cristiano, nós morremos no corpo. Veja, amado, morte física, morte biológica desse corpo aqui, não é a morte que a Bíblia fala. A morte que a Bíblia fala, quando Paulo fala, né, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, é a prisão da morte. Ou seja, antes da parousia do Senhor, os eleitos de Deus estavam presos à morte. Então, quando o corpo morria, antes da cruz e antes da parousia do Senhor, antes do ano 70, o corpo morria, o corpo ia para o pó, como dizem Eclesiastes. Obviamente, a alma também morria, porque a alma e corpo estão unidos, né? O corpo é a matéria, a alma como diz a palavra, né? É a alma vivente, é o fôlego, a alma, é quem nós somos como seres humanos. Essa alma morria e ficava presa na morte. O espírito sempre voltou para Deus, como dizem Eclesiastes. Ao pó, volte à terra, o corpo, obviamente a alma está subentendida ali, e o espírito voltava para Deus. Mas o corpo e a alma ficavam presos. O Senhor destruiu e acabou com isso. Hoje não há mais aprisionamento na morte.
Logo, eu posso dizer que não existe mais morte. Ainda que este corpo aqui de Adão morra biologicamente, na verdade não há mais morte. Por quê? Porque nós não ficamos mais presos à morte. Quando o corpo de Adão morre, ele se transforma, entre aspas, em uma semente. O apóstolo Paulo, ele trata disso. Eu não vou entrar com profundidade nisso hoje, amado, porque eu já tratei disso, está lá no estudo de escatologia. Então não vou me aprofundar. Você quer se aprofundar? Vai lá e estuda lá com a gente, tá? O apóstolo Paulo trata esse corpo atual como uma semente. E ele diz, a semente tem que morrer para dar lugar, né, a uma árvore, a uma planta. Ele faz uma comparação de corpos. Então, o corpo atual é metaforicamente uma semente que é plantada para dar lugar a um novo corpo. Ou seja, a morte de Adão tem que acontecer, essa carne aqui. Só que nós não ficamos mais presos à morte. Antes, o povo de Deus ficava preso à morte. Morria e ficava preso. A alma saía da existência. Então, o ser humano ficava fora da existência. O espírito, que é o elemento divino, voltava para Deus. Mas o homem ficava preso à sua alma e seu corpo presos à morte. O Senhor acabou com isso. Ele concluiu a salvação. Então, todos os eleitos de Deus, independentemente de sua posição aqui na terra, independentemente se eles estão na religião A, na religião B, onde quer, não importa. Se ele é um filho da salvação, ele já está coberto por isso que Jesus fez. O espírito dele já é salvo, já está vivificado, a alma dele está salva da morte para sempre, não vai ver a morte. E quando esse corpo de Adão morrer, ele vai dar lugar a um corpo novo. É a transformação de uma situação para outra, de morte biológica para a vida no corpo eterno, e por aí vai. Então, na verdade, nós falamos hoje, e eu uso esse termo para que o entendimento fique mais fácil, que a morte é só uma troca de condições. A morte biológica desse corpo atual é só uma troca de condições. Você sai de uma condição de pertencente a esse mundo terreno, e você passa a pertencer eternamente ao reino num corpo glorificado. É só uma troca. O apóstolo Paulo ele também compara o corpo atual a uma vestimenta. O apóstolo Paulo ele faz essas metáforas, né? Obviamente para haver uma facilitação do entendimento. Então ele compara com uma vestimenta. Então, para nós hoje não é mais morte. Quando esse corpo biológico para de funcionar, nós apenas vamos trocar de vestimenta. Vamos nos vestir de um novo corpo. Compreende? Então, tudo isso já está consumado, amado. Não vai se consumar ainda, já está. O que nos falta apenas é esse corpo biológico parar de funcionar. Ele só vai parar de funcionar, morrer biologicamente, quando Deus permitir. Quando chegar o tempo do Senhor. Que o Senhor achar que tem que nos levar daqui. Mas enquanto estamos aqui cumprindo o propósito de Deus, é o que falta acontecer só isso. É esse corpo ser plantado como semente para que recebamos o corpo glorificado. Mas a salvação já está completamente consumada em termos de destruição da morte. Porque salvação é isso, é você estar livre da morte. E nós já estamos. Então, vamos caminhando. Dei essa introdução para você entender bem. Por que eu li aqui 1 Tessalonicenses 5:23? Para apresentar para vocês os três elementos. Nós acabamos de ler aqui. O vosso espírito e alma e corpo. Porque é uma confusão, né? Algumas pessoas confundem, pensam que espírito e alma é a mesma coisa. Mas na verdade não é. Você vê que o apóstolo aqui faz uma separação categórica dos três elementos. O Filho de Deus, o Filho da salvação, ele tem necessariamente esses três elementos. Ele é corpo, alma e espírito. E a salvação, portanto, tem que abranger os três elementos. O corpo, a alma e o espírito. E a salvação já abrangeu tudo. Tudo já foi consumado. Aí você pergunta assim, Cristiano França, qual é a diferença então? A salvação do espírito, alma e corpo. Veja bem, a salvação em termos espirituais foi quando o Senhor que nós já nascemos reconciliados, mas foi quando o Senhor reconciliou o povo que estava lá antes da cruz. O povo estava morto espiritualmente, e eu já vou explicar isso, já. O povo estava morto do ponto de vista espiritual, e o Senhor vivificou o espírito. Tá? Isso foi a salvação, quando houve reconciliação. Então a reconciliação aconteceu na cruz. Na cruz, todos os eleitos de Deus e a criação foram reconciliados. Né? A palavra diz que o Senhor fez
convergir nele todas as coisas. Convergir é o quê? Convergir é reunir, é estar junto. Então todas as coisas foram convergidas, foram reunidas em Cristo. Lá no Calvário ele morreu para reconciliar tudo. Tá? E ali naquela reconciliação houve a ressurreição espiritual, né? Obviamente nessa ressurreição os eleitos foram reconciliados, salvos espiritualmente. Vamos ver então isso. Efésios capítulo 2. Vamos ler os versículos 1, depois os versículos 5 e 6. Efésios 2, 1. E vos vivificou, olha só, estando vós mortos em ofensas e pecados. Morto em que sentido, Cristiano? Obviamente, Paulo não está falando de estar morto biologicamente. Aqui está falando de morte espiritual. Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, lá no estudo de escatologia, e hoje mesmo aqui, o irmão disse que o espírito é imortal. E sempre foi. E eu não retiro isso. Veja bem, quando dizemos que o espírito estava morto antes da cruz, não é que o espírito não existia. Não é que ele estava em ausência de existência. O sentido de morte espiritual é outro. O sentido da morte espiritual é que o espírito estava inoperante. Tá? A morte tem esse sentido também. Tá? Ou seja, antes da cruz, o espírito não podia influenciar o povo. O homem interior ele estava morto. Em que sentido? Ele não podia operar. Por quê? Por causa do pecado. Entende? Por causa da lei. A lei era a força do pecado. Antes da cruz, a lei estava em vigor e a lei dava força para o pecado. Então, aquilo que o primeiro homem tinha feito ganhava força pela lei e trazia essa morte espiritual para o né? Obviamente, espiritual é para o espírito, né? Trazia morte para o espírito, ou seja, trazia uma inoperância. O espírito estava lá, porque o ser humano ele é triúnico: corpo, alma e espírito. No caso, o eleito, o filho da salvação. Ele é corpo, alma e espírito. Então, o espírito estava lá, só que ele estava inoperante. Logo, eu posso dizer que ele estava morto. Não é que ele não existia, ele estava no sentido de morto no sentido de não poder atuar. A partir da ressurreição espiritual, o espírito do homem, do eleito, passou a ser atuante, principalmente a partir da descida do Espírito Santo. Por isso que hoje, amados irmãos, há essa luta da carne contra o espírito. Por que o espírito hoje luta? Porque ele está vivo, ou seja, ele está operante, principalmente por ele ter o Espírito Santo dentro dele. Então, o nosso homem interior, unido ao Espírito Santo, hoje ele é atuante em nossa vida. Ele nos influencia, né? Quando ele recebe a palavra, que é o alimento, ele traz esse alimento para a nossa alma, e influencia a nossa alma positivamente. Antes da cruz não tinha isso. Então, essa vivificação do Espírito foi a salvação dele. O Senhor Jesus, ao morrer na cruz e ao ressuscitar, ele trouxe o Espírito para a vida, ou seja, para ser atuante novamente. Ele vivificou o Espírito, que antes estava inoperante, estava morto, por assim dizer. Então essa é a salvação espiritual. Os espíritos estavam lá inoperantes antes da cruz, apenas o pecado e a lei atuando. Você se lembra que Paulo diz que a lei estava enferma pela carne? É isso. A lei e a carne trabalhavam juntinhas. A lei trazendo condenação. A condenação esta que a carne, Adão trouxe, né? Foi por meio de Adão que o pecado entrou no mundo. Então lá o Espírito estava inoperante. Então o Senhor, ao ressuscitar, ele vivificou o Espírito dos eleitos. Nós que nascemos já com tudo consumado, já nascemos com o nosso Espírito vivo e atuante. Tá? Está bem claro isso. Tá? Então essa é a salvação manifestada no homem interior. Ela aconteceu lá na cruz e na ressurreição. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Uma vez que o Senhor retirou o pecado, retirou as ofensas e pôs fim à lei, ele acabou com esse impedimento. Então o Espírito foi vivificado. Tá?
versículos 5 depois o 6. 5. Estando nós ainda mortos, ou seja, o nosso espírito ainda estava inoperante por causa das nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Viu aí salvação espiritual? Percebeu a salvação acontecida lá no homem interior? O homem interior antes da cruz estava morto, ou seja, inoperante. Ele não atuava. Então ele foi vivificado pela graça. Então Paulo fala, nós estávamos mortos nas ofensas. Pode deixar o versículo aí em tela cheia por enquanto. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Está vendo? Que eram os pecados que mantinham o espírito inoperante. Percebeu, né? O pecado mantinha o espírito inoperante. Então Paulo fala, nós estávamos mortos lá em ofensas. O Senhor nos vivificou, ou seja, Ele trouxe vida ao espírito. Ele tornou o espírito operante, atuante, vivificado na vida do eleito de Deus. Isso foi a salvação manifestada no espírito. Isso aconteceu quando? Lá na reconciliação. O Senhor reconciliou os espíritos, os trouxe de volta. Os trouxe à vida. Versículo 6. E aí redundou nisso aqui, ó. E nos ressuscitou, espiritualmente aqui, juntamente com Ele. Ele ressuscitou e ressuscitou os seus eleitos espiritualmente. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Entendam uma coisa, amados. Nós já estamos em lugares celestiais espiritualmente. Nós temos um estudo, eu vou deixar embaixo do vídeo, vou pedir a minha amada esposa para anotar ali para eu não esquecer. Já estamos no céu. É um estudo maravilhoso. Já estamos no céu. Por quê? Porque já estamos em lugares celestiais espiritualmente. Nós estamos no céu e o céu está em nós. Porque o reino habita em nós. Então, vocês compreendem? Essa foi a salvação manifestada no Espírito. Quando o Senhor fez a reconciliação, Ele ressuscitou os espíritos. Foi a salvação eterna do Espírito. Aí tem a salvação manifestada no corpo. Entenda uma coisa, a salvação ela é uma só, mas ela se manifesta nos 3 elementos do homem. Como os 3 elementos são diferentes, as manifestações são diferentes. Isso é uma coisa lógica, né? Então, espírito, alma e corpo. É uma salvação só, mas ela se manifesta diferente, de maneira diferente, nos elementos do homem. Então, a salvação do espírito foi o que acabamos de ver. A do corpo é o quê? É a transformação. Como eu falei agora há pouco na introdução, o Paulo ensina que esse corpo atual de Adão, que tem que morrer, ele é uma semente para o novo corpo. Então, Paulo fala, esse corpo é plantado como uma semente, e ele faz essa metáfora, né? Assim como a semente morre para dar lugar a um outro corpo, ou seja, você pega a semente de uma fruta qualquer, você planta. Aquela semente, amado, ela tem que morrer. Porque senão não vai ter um novo corpo, ou seja, uma nova árvore, uma nova planta. Essa é a metáfora. O nosso corpo glorificado é esta árvore, esta planta, que vem em função do corpo atual que é depositado como semente. Vocês estão entendendo a metáfora aí? Então essa é a transformação, ou seja, você só vai receber um novo corpo quando este for depositado como semente. Essa é a transformação desses corpos de humilhação atuais para termos um corpo semelhante ao corpo glorioso de Jesus Cristo. Olha que tremendo. Perdão, amados, me perdoe, tá? Minha voz hoje está bastante prejudicada, mas vamos lá, vamos firme até o final. Então essa é a transformação, é o corpo de Adão sendo depositado como semente para que nós tomemos posse do novo corpo que já está preparado. O corpo é comparado por Jesus a uma morada nova, né? O Senhor fala, o Pai tem muitas moradas, são os corpos de glória que estão nos aguardando. Só que eles vão vir em função da morte desse corpo atual que é plantado como uma semente para nascer o novo corpo. Isso tudo é uma metáfora, tá? Isso é a transformação, ou seja, você vai ser transformado desse corpo humilhado para um novo corpo. Esse novo corpo, amado, que receberemos, e aqueles que já morreram já receberam,
nós ainda vamos receber, esse novo corpo, ele é semelhante ao de Jesus. Observe uma coisa, amado. Muitos nos perguntam assim, mas Cristiano, como será esse corpo? Veja bem, a Bíblia não dá detalhes sobre isso, tá? Mas a Bíblia diz que será o corpo semelhante ao corpo de Jesus. Nós sabemos que Jesus foi para o paraíso com um corpo físico. Foi ou não foi? Ele foi com um corpo físico. Esse corpo físico que ele habitou aqui na terra foi glorificado. Então o que nós podemos entender? Que os nossos corpos na vida, no reino de Deus, serão corpos físicos, porém com uma outra estrutura, vamos dizer assim, é uma outra coisa, amado. Não tem como você definir. Tá? Eu posso tentar aqui fazer vários raciocínios e tentar explicar daqui e dali, mas são coisas que não dá para explicar totalmente. Dá para você ter uma noção. O que eu entendo? O nosso corpo lá, eterno, o corpo transformado, é um corpo físico, porém com outras características, não tem nada a ver com esse corpo atual, né? É um corpo físico, assim como o de Jesus, que foi para o paraíso em seu corpo. Então, nosso corpo, semelhante ao dele, também será um corpo físico, porém sem as debilidades desse corpo aqui. Esse corpo aqui, ele adoece. Esse corpo tem desejos que são muitas das vezes maus, né? Mas esse corpo também, além dos desejos maus, tem desejos biológicos que o corpo eterno não terá. É outra realidade. Então, não haverá essa dor, não haverá... as experiências serão, obviamente, totalmente diferentes. Vocês estão entendendo? Mas eu posso dizer para você, se o nosso corpo de glória será semelhante ao de Jesus, então uma coisa eu posso dizer, teremos um corpo físico, mas não físico como este. É uma outra realidade, é uma outra física que nós só entenderemos lá. Então não adianta me perguntar como é em detalhes, eu não sei. Mas eu sei que será um corpo físico semelhante ao de Jesus, porém glorificado, sem defeitos, incorruptível. Isso eu posso dizer para você. Filipenses 3:21. Vamos ler aqui a Nova Versão Internacional. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Jesus, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha aí, ó. Está escrito ou não está? Então, o corpo que teremos lá, a morada que nos aguarda lá, é semelhante à de Jesus. Isso eu posso dizer. Está escrito aí. Então, isso é o quê? É a salvação se manifestando fisicamente. Então, a salvação se manifestou no Espírito, lá na reconciliação, na ressuscitação, né? Na ressurreição espiritual, isso no Espírito. E a salvação manifestada no futuro é a salvação em termos físicos, com o corpo glorificado. Entre essas duas manifestações, existe a salvação da mente. Amado, é aqui que está a confusão que eu falei no início e que eu preciso deixar isso mais claro. E eu digo para vocês, eu faço a meia-culpa. É culpa minha essa confusão, porque eu que não deixei claro. Os nossos estudos anteriores, eu deveria ter deixado mais claro. Mas em nome de Jesus, eu agradeço a Deus que o Senhor me deu a oportunidade de corrigir essa confusão hoje. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, vou pedir minha amada esposa para anotar para mim, o estudo, as 3 manifestações da salvação. Eu estou fazendo aqui um resumo desse estudo que eu estou falando agora. Eu estou falando das 3 manifestações, no espírito, no corpo. Nesse estudo eu já falei disso, só que eu falei um pouco mais profundamente, porém eu não deixei clara a questão da alma. E se você quiser estudar esse estudo, ele é muito bom. As 3 manifestações da salvação. Só que nele eu não deixei clara essa questão da alma. E é isso que eu pretendo deixar claro agora. Vamos entender. Porque o que acontece? Alguns irmãos pensam assim. Irmão Cristiano, se a salvação da alma significa o evangelho chegando até a alma, né?
e salvando o Evangelho da Graça, e aqueles irmãos que não receberam o Evangelho da Graça? Eles vão ter a alma salva? Percebe que isso é uma pergunta boa? E essa pergunta é fruto de uma falha do meu ensino? Eu deveria ter deixado isso claro e não deixei. Mas graças a Deus vamos deixar claro isso hoje. Porque tem esse pensamento e fica essa dúvida, porque se o eleito de Deus ele é salvo já no Espírito, o Espírito já está vivificado. Se o eleito de Deus vai ter o corpo glorificado, mas e a alma? A alma não é salva só quando vem o Evangelho? É aqui que está o problema. Vamos entender isso aí, vamos acabar com essa dúvida em nome do Senhor Jesus. Quando nós falamos de salvação da alma, na verdade nós deveríamos até usar um outro termo, que é salvação da mente. Mas nós falamos em salvação da alma porque a mente e a alma estão interligados, obviamente. Mas o termo mais correto é o termo usado no título do vídeo, do estudo, né? Entendendo a salvação da mente, não da alma como um todo. Porque, veja bem, a alma ela não é só a mente, o conhecimento. Quando a gente fala salvação da mente ou da alma, é uma referência ao aspecto do conhecimento. Vamos deixar isso claro? Porque, veja bem, a alma, amado, ela não é só o conhecimento. A alma, ela é sentimento. Então, são as reuniões dos nossos sentimentos. A alma é emoção. São as nossas emoções. A nossa alma, lá está composto nela, unido nela, as nossas experiências de vida. Está vendo que a alma não é só o conhecimento? Ela é tudo isso. Sentimentos, emoções, experiências de vida, as nossas habilidades enquanto humanos. Tudo está onde? Na alma. Então a alma não é só o conhecimento. A alma é tudo isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A alma dos eleitos também já está salva. A alma no sentido pleno que eu estou falando. Porque quando Jesus veio em sua parousia e arrebatou, arrancou os eleitos das mãos da morte, ele destruiu a morte, acabou com a morte da alma. Então o eleito de Deus, a alma dele não morre. Então veja bem, a salvação que vem pelo Evangelho não é a salvação da morte. É aqui que está o problema da confusão. Porque as pessoas pensam, Cristiano, mas a minha mãe... Vou dar um exemplo, tá? A minha mãe... Algumas pessoas já me perguntaram isso, né? A minha mãe, ela era uma pessoa de Deus, irmão Cristiano. Minha mãe era temente a Deus, ela estava no meio do sistema. Mas ela é uma boa pessoa, fazia boas obras. Ou seja, ela tinha toda a característica de uma eleita, de uma filha da salvação. Amém. Aí a pessoa pergunta, mas ela não ouviu a graça, ela não teve tempo. A minha mãe faleceu sem ouvir a graça. Como é que ela fica? A alma dela não vai ser salva? Percebe a dúvida da pessoa? Eu quero acabar com essa dúvida hoje em nome de Jesus. Veja, amado, independentemente se a sua mãe, ou pai, ou parente, ou amigo, ou vizinho, alguém que você ama, faleceu sem ouvir a graça, a alma dela está salva também. Calma lá. Mas, irmão, como que ela está salva se ela não ouviu a graça? Calma que eu vou explicar. A salvação da alma é a salvação da morte da alma. E isso Jesus já fez. Eu não estou pregando hoje para salvar a alma de alguém da morte. Não, não, não. Jesus já salvou da morte. Ele salvou o espírito da morte, ou seja, da inoperância. Depois ele salvou a alma da morte, retirou da mão da morte a alma e deu um corpo novo. Então todos os eleitos estão salvos. Aqui, amados, nós não conhecemos a ninguém segundo a carne, hein? As pessoas pensam assim, mas Cristiano, a pessoa da minha família era católica. Era uma boa pessoa, uma pessoa amável, temente a Deus, mas ela estava no engano do catolicismo. Será que a alma não vai ser salva? Não, a alma foi salva sim. Porque a alma, eu falei, repito, não é só conhecimento. Conhecimento é um elemento da alma. A alma ela é muito mais abrangente. Repito, sentimentos, emoções, experiências de vida, habilidades.
Tudo isso é a alma. E o conhecimento, o conhecer as coisas, também faz parte da alma. Por isso que nós usamos o termo salvação da alma. Mas veja, quando pregamos o evangelho para salvar a mente, o entendimento, o conhecimento do eleito, não é para salvar da morte, é para salvar do engano. Está percebendo a diferença? Então vou deixar claro. Aquela pessoa está no catolicismo, se ela for uma filha da salvação, o espírito dela já está salvo porque já nasceu salvo. Ela já nasceu salva aqui, espiritualmente. Ela vai receber corpo de glória? Vai. Só que o conhecimento dela é que não foi resgatado. Ela não teve o privilégio de conhecer o evangelho aqui nesta vida. Sabe o que eu penso, abençoados? Aí já veja bem, é uma especulação minha. Estou deixando claro, eu não estou falando que o que eu vou falar tem base bíblica. É uma especulação, mas que para mim faz sentido. Eu entendo que a alma, e eu vou explicar isso muito bem, amado. Calma, antes de você se escandalizar e ficar... Calma que eu vou explicar. Eu entendo que a alma daquele que não foi salvo aqui, em termos de conhecimento, não salva da morte. Não é isso, é salvo em termos de conhecimento. Ou seja, a mente do eleito que não alcançou o conhecimento pleno aqui, eu entendo que na eternidade ele vai alcançar. Sabe por que eu entendo isso? Porque na eternidade, gente, é plenitude. Pensa comigo, faz sentido? A pessoa morre aqui, ela é uma eleita de Deus, uma pessoa da salvação, uma semente boa de Deus. Ela não teve oportunidade, aí é uma coisa de Deus, sabe-se lá Deus por quê? Ela não teve tempo de ouvir o Evangelho da Graça. E essa, amada, é a situação de tanta gente, pensa bem. Né, Ju? Quantas pessoas que morreram, que você conhece, da sua família, amigos, de outras igrejas, que não conheceram a graça? Eles morreram sem ter esse privilégio de conhecer o Evangelho verdadeiro nesta vida. Aí eu te pergunto, faz sentido eu achar que ele vai lá para a eternidade, a sua alma vai continuar sem esse conhecimento? Não. Eu entendo que ele saiu dessa vida, todo esse impedimento carnal, todo esse impedimento religioso, todo esse impedimento do ateísmo, das mentiras do mundo, tudo isso cai por terra. Isso não existe na eternidade. Na eternidade não tem religião, na eternidade não tem ateísmo, na eternidade não tem... Estava no engano religioso. Amados, ele sendo um eleito de Deus, e nós não sabemos quem tem carinho, era um homem muito bom, temente a Deus, fazia o bem, mas ele infelizmente morreu no engano lá do católico. Amado, se ele morreu no engano católico, ou se ele morreu no engano do adventista, ou no engano da macumbaria, veja bem, quem estava na macumba era a carne. A feitiçaria não é obra da carne? Então, a carne morre e ele recebe o corpo glorificado. A macumbaria fica aqui na terra. A idolatria é o quê? Se você ler lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. O que é idolatria? Idolatria não é obra da carne? Então, seu pai estava na idolatria lá na católica, era a carne dele que estava na idolatria. Mas a carne morre e a idolatria fica aqui na terra. Lá na eternidade não tem idolatria. Então, o seu pai morreu católico, o espírito estava vivo, recebeu o corpo glorificado e a alma dele recebeu conhecimento lá na eternidade. Você está entendendo? Veja, eu repito, isso é uma inferência minha. Eu não estou afirmando isso categoricamente como uma verdade bíblica, porque não tem fundamento bíblico claro. Mas isso é uma coisa que vem pela lógica. Repito, qual é a lógica de um eleito, filho de Deus, tem boas obras, é uma pessoa de amor, ela estava enganada na religião, seja qual for, mas era uma pessoa de Deus, o espírito salvo, o corpo glorificado e a alma sem entender nada na eternidade. Qual é a lógica disso? É óbvio que a alma sai daqui da terra, acessa a eternidade, essa alma é restaurada, ela passa por algum tipo de restauração. Também é uma coisa que não tem como explicar em detalhes, porque a Bíblia não é clara quanto a isso. Mas eu acredito que a alma passa por algum tipo de restauração e essa alma recebe o conhecimento, obviamente. Na eternidade só tem plenitude.
Na eternidade não tem ausência, não tem falha, é plenitude. Então, quem morreu na ignorância não conheceu a graça, certamente, sendo esta pessoa uma pessoa da salvação, ela foi para a eternidade e lá ela recebeu conhecimento. Aí você pergunta assim, mas irmão Cristiano, tudo bem, essa alma, essa pessoa recebeu conhecimento, mas ela não foi salva aqui na terra no conhecimento. A alma, em geral, no sentido da morte, ela está salva da morte. Estou deixando isso claro, amado, porque foi uma falha dos meus estudos anteriores que eu não expliquei bem. Por isso, me desculpe, eu estou sendo um pouco mais prolixo até do que eu sou normalmente, mas é que eu estou precisando repetir bastante para fixar bem isso. A alma dos eleitos está salva da morte. Isso independe da condição dele aqui na terra. Independente se ele é da religião A, da religião B, não importa. Ele é da salvação, se ele é salvo, já foi salvo. Morreu sem ouvir a graça, vai conhecer, vai receber conhecimento lá na eternidade. Isso que eu acredito. Aí você pergunta assim, mas irmão, então qual a importância de ter o conhecimento salvo nessa vida? Porque se eu estou aqui e vou para lá e vou receber conhecimento lá, para que tem a importância de pregar a graça? É aí que está, meu amado. Quando o seu conhecimento, quando esse aspecto da sua alma recebe a salvação nesta vida, veja, repito, não é a salvação da morte da alma. A alma já está salva da morte. É a salvação do conhecimento. A alma são várias coisas. O conhecimento é um dos aspectos da alma. Quando a gente prega o evangelho verdadeiro da graça, essa palavra penetra na mente do eleito, aí a fé vem. Lembra-se do que eu falei no início. A fé vem de dentro para fora, lá do espírito, e chega na mente, a fé manifestada na mente. Então, o aspecto do conhecimento é salvo. É salvo de quê? Salvo do engano, salvo da religião, salvo das filosofias de homens, salvo do ateísmo, é salvo de tudo isso. De todo esse lamaçal do mundo. Todas as mentiras do sistema. E qual a importância disso? A importância fundamental disso é você ter sido resgatado da mentira, você não estar debaixo de maldição e você buscar o seu galardão. A gente vai ver isso aqui em detalhes já já. Calma lá. Ou seja, aquela pessoa que morreu aqui, sem conhecer o verdadeiro evangelho, que é a graça, não tem outro evangelho fora da graça. Quem morreu aqui sem conhecer esse evangelho, sendo esta pessoa uma pessoa da salvação, repito, o espírito sempre foi salvo, estava vivo, o corpo recebeu, a pessoa recebeu um corpo glorificado, e a alma foi resgatada, porque o Senhor já aniquilou a morte, a alma não morre mais. Então, esse eleito está pleno lá no paraíso. Só que aqui nessa vida, ele não teve oportunidade de receber galardão. E eu reputo o galardão como algo tão importante quanto a salvação eterna. Eu reputo. O galardão não é pouca coisa. O galardão não é algo, qualquer coisa. Não, o galardão é algo de Deus. Só que o galardão ele vem pela obra que você faz nessa vida. As boas obras que você faz, reveladas pelo Evangelho. As boas obras que o Senhor preparou de antemão. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Amado, quem não conhece a graça nessa vida aqui, não consegue adorar em espírito e em verdade. Não tem revelação plena da sua posição. Então a pessoa não busca galardão. E você vai entender isso aqui. Então é um privilégio imenso, amado. Olha, considere-se um privilegiado de você conhecer a graça nesta vida ainda, antes de ir para a eternidade. Porque você está tendo condições de lutar pelo seu galardão, a recompensa que Deus vai lhe dar. Você está tendo um privilégio imensurável. De repente o seu parente lá faleceu sem conhecer a graça. Paciência. Mas, amado, ele não teve oportunidade de receber galardão, mas ele é salvo. Sendo ele um eleito, ele é salvo, ponto final. Agora, e o galardão? Ele só vem para quem faz a obra
de verdade. Vamos ver isso com detalhes? Vamos lá. Primeiro vem a manifestação da salvação no conhecimento. Amado, eu acho que dessa vez eu consegui deixar claro isso. Salvação da alma, quando nós falamos, mais uma vez, quando se fala em pregar o evangelho para salvar a alma, não é salvar a alma da morte eterna, não é isso. É salvar o aspecto do conhecimento. A alma não é só conhecimento, mas existe esse aspecto do conhecimento que quando a alma recebe o evangelho da graça, esse aspecto é salvo. E aí você sai do meio das mentiras. Quando as pessoas contam para a gente, né, testemunhos, nós lemos hoje aqui, antes de entrarmos no estudo, né, no momento do nosso bate-papo aqui com os irmãos, recebemos aqui os irmãos falando, agora eu estou livre, agora eu estou bem, como eu me sinto, sabe, bem com a graça. E você percebe? Esse sentimento vem para quem tem o conhecimento liberto. 2 de Coríntios 10, 4 e 5. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Veja, fortalezas são raciocínios que foram implantados em nossa mente. Está vendo? É o aspecto do conhecimento na alma. É isso que é salvo pelo Evangelho. Não é a alma que é salva da morte. É o aspecto da alma do conhecimento. Antes de conhecer a graça, a nossa mente estava cheia de fortalezas. Então o Evangelho vem para destruir isso. Agora veja o 5. Olha o detalhe do 5. Derrubando o quê? Raciocínios. Tem algumas versões que diz derrubando argumentos. Mas a tradução melhor é raciocínio mesmo. Derrubando raciocínios, olha só. E toda altivez. Tem uma versão que fala todo baluarte. Ou seja, é altivez mesmo, é a mitidez. É mitidez que fala ou mitideza? Mitidez, né? Às vezes dá um branco nas palavras, né? É a mitidez do homem, é o nariz empinado, né? Em termos mais... Oi? Soberba, bem lembrado essa palavra também. Ou seja, o raciocínio humano ele é soberbo. Entende? Há uma soberba na religião, há uma soberba no ateísmo, que é um tipo de religião. Para mim, ateísmo é um tipo de religião. Então, há uma soberba. Então, as nossas armas, que não são carnais, elas vêm para destruir essas fortalezas. Derrubando raciocínios e toda altivez, toda soberba que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha aí, ó. Olha aí o conhecimento. Perdão. E levando cativo, olha aí, amado, todo pensamento à obediência a Cristo. Percebeu o que é a salvação manifestada na mente? É isso aqui. É o conhecimento de Deus destruindo os raciocínios anteriores à graça e levando o seu pensamento cativo a obedecer a Cristo. Então, quem recebe a revelação da graça nesta vida, antes de ir para a eternidade, tem o privilégio de ter os raciocínios destruídos ainda nesta vida. Tem o privilégio de ter o pensamento obedecendo a Cristo ainda nesta vida. Ou seja, a sua alma, no aspecto do conhecimento, foi salva. Salva da morte? Não, a sua alma sempre esteve salva da morte. Desde a parousia de Jesus, todas as almas dos eleitos sempre estiveram salvas da morte. Agora, o aspecto do conhecimento é que foi salvo. Então, a sua alma, no conhecimento, foi salva de quê? Mais uma vez, filosofias humanas, doutrinas de homens, religião, ateísmo e por aí vai. São essas fortalezas aqui. Por que hoje o seu pensamento obedece a Cristo por meio da graça? Porque você foi salvo na mente. Acho que está bem claro agora, né? Então, amado, receber a revelação da graça e ter a sua mente salva, ou seja, ter a sua alma salva no aspecto do conhecimento,
te livra da maldição da lei, por exemplo. Você quer coisa melhor, amado, do que nesta... Já pensou você esperar para ir para a eternidade para se livrar da obra da lei? Isso aconteceu com muitos de nossos irmãos. Eles morreram nas obras da lei, morreram debaixo da maldição da lei, foram libertos só na eternidade. Nós não, estamos tendo o privilégio de sermos libertos nesta vida. Porque o conhecimento tira você das obras da lei. Gálatas 3:10, é um clássico da graça esse versículo. Olha aí, ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei. Olha aí, ó. Os mandamentos de homens, sabe? Cerimonialismo e por aí vai. Todos estão debaixo de maldição. Eu te pergunto, quem, estando debaixo de maldição nesta vida atual, tem condições de buscar galardão? É salvo pela graça da morte. Isso é indiscutível. Tá? Eu não estou falando de salvação da morte. Estou falando de salvação do conhecimento. Enquanto você está debaixo de obras da lei, nessa vida aqui, você está debaixo de maldição. Quando a pessoa sai dessa vida, aí ela entra na eternidade. Aí ela não vai estar debaixo de maldição de maneira nenhuma mesmo. Ela já está salva lá. Só que ela não teve o privilégio de ter o conhecimento salvo aqui na terra. Então ela esteve debaixo de maldição. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ninguém consegue cumprir a lei completamente, logo está debaixo de maldição. Percebeu o privilégio de você ter o teu conhecimento salvo? A tua mente foi salva desse sistema da obra da lei. Porque quem é católico, quem é pentecostal, quem é batista, quem é presbiteriano, quem é universal, todo esse sistema aí, tudo isso está debaixo de obras da lei. Está debaixo de maldição. Não tem como buscar um galardão você estando debaixo de maldição. Então, o privilégio de ter a mente salva, nessa vida ainda, é maravilhoso. Porque você está livre dessas religiões, dessas filosofias, dessas obras da lei, e você está com a sua mente obedecendo a Cristo. Amado, que privilégio. É uma pena que muitos dos nossos irmãos não tiveram esse privilégio, mas isso é uma coisa de Deus. Eu não sei dizer por que isso aconteceu. Que eles foram salvos? Amém, são salvos. Já estão na eternidade. Amém, glória a Deus. Mas eles só tiveram o privilégio de receber o conhecimento lá. Isso no meu modo de entender, né? O nosso privilégio é receber aqui. Estamos livres da maldição da lei, das obras da lei. E aí, nós estamos tendo hoje um privilégio glorioso de buscar o galardão. Olha só que tremendo isso aqui. 1 Coríntios 3, 12 até o 14. Vejam só o 12. E se alguém sobre este fundamento, que é Jesus, o fundamento é Jesus, tá? Formar um edifício, repare bem, eu até separei em cores aí os elementos que Paulo usa como metáfora. Edifício de ouro, prata e pedras preciosas. Nós separamos aí em azul. E depois ele usa outros 3 elementos que não têm valor frente a esses materiais anteriores. Nós colocamos em vermelho aí. Madeira, feno e palha. Vê que Paulo fala de 2 obras. Uma obra é feita com ouro, prata e pedras preciosas. Outra é madeira, feno e palha. São 2 elementos diferentes, ou seja, são 2 tipos de materiais diferentes, melhor dizendo. Ou seja, o primeiro tipo ele é precioso, tem valor, ouro, prata e pedras preciosas. O outro não tem, é madeira, feno e palha. São coisas que não têm valor, são coisas que são destruídas pelo fogo. Lembre-se que o fogo é o quê? É uma metáfora, uma figura do juízo. O que nós entendemos disso aqui? Quem hoje está debaixo da graça e abriu mão das obras da lei, tem condições de exercer uma obra de ouro, prata e pedras preciosas. Porque está com a mente obedecendo a Cristo. As fortalezas já foram derrubadas.
Você que está debaixo da graça, hoje a sua mente obedece a Cristo. Então a sua obra tem total condições, as suas obras, de serem de ouro, prata e pedras preciosas. Agora, quem está debaixo de maldição nas obras da lei? A obra da lei é a obra de ouro? Pensa aí, não é modo de ver, não. A obra da lei é obra de madeira, feno e palha. Isso é uma coisa óbvia. É uma obra que não tem valor, porque te coloca debaixo de maldição. 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. É o juízo aqui. Porque pelo fogo será descoberta. Fogo, mais uma vez, é um símbolo do juízo de Deus. E o juízo de Deus, o fogo, provará qual seja a obra de cada um. Está vendo? O fogo vai provar se é obra de ouro, de prata, de pedra preciosa, ou se ela é de madeira, feno e palha. Eu te pergunto, o fogo destrói o ouro? Faz o ouro deixar de existir? Não. O fogo destrói a prata, ou seja, faz a prata deixar de existir? Não. O fogo destrói pedras preciosas? Não. Agora eu lhe pergunto, o fogo destrói madeira? Sim. O fogo destrói o feno? Sim. O fogo destrói a palha? Sim. Percebeu o que Paulo está falando? Tem obras preciosas e tem obras com materiais não preciosos. Os materiais não preciosos são destruídos pelo fogo. Ou seja, essas obras que são feitas debaixo da maldição da lei, são obras sem valor, que não permanecerão para dar galardão. Entendem isso? Agora veja o 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Percebe? Você está compreendendo? Ou seja, vamos compreender aqui. Materiais preciosos passam pelo fogo e permanecem. Ah, Cristiano, mas o ouro derrete no calor. Claro, gente, eu estou falando metaforicamente. O ouro não deixa de ser ouro no calor, no fogo. Ele pode mudar a sua composição, a sua estrutura, mas ele permanece sendo ouro. Então, ouro, prata, pedras preciosas permanecem. Então, a obra que passar pelo fogo e permanecer, vai receber galardão. No meu modo de entender, quem está com a mente obedecendo a Cristo, ou seja, quem não tem mais fortalezas, e quem está debaixo da graça, obviamente, tem obras de ouro, prata e pedras preciosas. Esse receberá galardão. Agora, a obra de madeira, feno e palha não permanece. A madeira, o feno e a palha passam pelo fogo e são destruídos. Não tem galardão. Você vê a importância de você ter sua mente salva nessa vida? O privilégio que é conhecer a palavra da graça? Percebe isso? Você, nós, em função das obras que fizermos aqui, receberemos galardão. Salvação é pela graça. Salvação, você não tem que pagar nada, já foi dada. O teu espírito está vivo e salvo, e seu espírito já está inclusive no céu. Porque nós estamos no céu espiritualmente e o céu está em nós. Estuda aí, tem um link que está embaixo do vídeo aí sobre já estamos no céu, para você entender isso. Então você já é salvo, amado. Teu espírito salvo. A sua alma, você já nasceu com a sua alma viva e livre da morte. Nós não veremos a morte. A nossa alma não ficará presa à morte. Agora, além disso, a sua mente, ou seja, o aspecto do conhecimento da sua mente, da sua alma, foi salva pelo Evangelho. Hoje a sua mente obedece a Cristo e você tem condições de ter uma obra de ouro, de prata, de pedras preciosas. E esse trabalho, essa obra em graça, essa sua obediência, vai redundar em galardão. Isso é um privilégio inenarrável.
Então, amado, não se pergunte, mas qual é então, para que então receber o conhecimento da graça se eu vou receber na eternidade? É para isso. Você quer esperar a eternidade e ficar sem galardão? Salvação você já tem pela graça, mas você não quer galardão? Você gostaria de continuar indo debaixo da lei? De obras da lei? De sacrifícios? Ser enganado? Com medo de diabo? Com medo de Deus pesar a mão? E com medo de não sei do quê? E tendo que fazer campanha para ser abençoado? E dar todo o seu dinheiro lá para supostamente ser próspero? E você queria estar no meio disso ainda? Eu não queria. Então, o privilégio de conhecer a graça, de ter as fortalezas destruídas na sua mente, é isso. A alma de todo eleito é salva. Agora, infelizmente, nem todos os eleitos tiveram o privilégio de terem o conhecimento salvo nessa vida. Ou seja, de conhecerem a verdade. Eles só conheceram lá, na minha opinião. Aí eu entendo isso. Não conhecia aqui, conheceu lá, mas e o galardão? Não tem. Porque estava debaixo de maldição. Você entende o ponto que eu estou falando? Porque se a pessoa, irmão, está debaixo de maldição, como é que ela pode ter galardão? Maldição é maldição. Não tem lógica para você? Para mim tem muita lógica, amado. Quem é da obra da lei está debaixo de maldição. Mas como é que alguém que está amaldiçoado na obra da lei vai ter algum galardão? Na minha opinião, não tem como. Salvação é outra coisa. Salvação é pela graça, amém. Isso aí não se discute. Mas e o galardão? A salvação da alma, ou seja, vamos usar até mais essa expressão agora, da mente. Fica até mais correto. A salvação da mente, do conhecimento, que é esse aspecto da alma, ou tantos outros aspectos que a alma tem, um deles é o conhecimento. O Evangelho salva esse aspecto. Derruba as fortalezas e nos faz obedecer a Cristo. E eu encerro com Efésios 6:17. Maravilhoso esse versículo aqui, amado. Olha só o que Paulo fala. Tomai também o capacete da salvação. Que maravilha, né? Porque a salvação da mente. O capacete protege o quê? A cabeça. Na cabeça, no caso, está o quê? A mente. Percebe? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, amado, coloca um capacete em nossa mente, e a palavra de Deus é a nossa espada, né, de batalha, contra o quê? Contra os raciocínios. Percebeu que a nossa luta é contra os raciocínios? Pegou lá que nós lemos no início? O Paulo fala, as nossas armas não são carnais. Por quê? Porque a nossa luta não é luta física, é uma luta intelectual, em nível de conhecimento, em termos de conhecimento. Então a espada, que é a palavra, é a nossa arma de batalha contra as mentiras, contra a religião, contra as filosofias, contra o ateísmo. Então nós temos o capacete da salvação, por quê? Porque a nossa mente já está salva. Então nós já tomamos o capacete da salvação e nós temos em nossa mão a espada, que é a palavra da graça de Deus. Entenda, irmão, de uma vez por todas, meu irmão, minha irmã, entendam, vocês são altamente privilegiados de conhecerem a palavra da graça. Vocês tiveram o aspecto do conhecimento salvo na sua alma. Isso é maravilhoso. Antes de conhecer a graça, vocês já eram salvos. Espiritualmente salvos, as suas almas já estavam salvas da morte. Só que vocês tiveram o privilégio de, além disso, ter o conhecimento, ter a mente, ter o entendimento salvo pelo Evangelho da graça.